Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Campeonato Brasileiro, porque neste domingo, 6 jogos fecharam a primeira rodada da competição. Em 2 jogos, pelo menos. No Rio, em São Januário, para Vasco da Gama 2, Grêmio 1. Em Goiânia, no Serra Dourada, para Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Muitas reclamações da arbitragem. Eu vou falar separadamente sobre esses lances também aqui no plantão do Paulinho. No final do jogo em São Januário, por exemplo, o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, colocou como vergonha o que aconteceu nesse domingo em São Januário. E Antônio Brum tem razão. A arbitragem do Paulista da FIFA, Flávio Rodrigues de Souza, foi uma vergonha. Por quê? Porque o Flávio não marcou um pênalti legítimo para o Grêmio e não marcou um pênalti legítimo para o Vasco da Gama. Foi realmente uma vergonha o que aconteceu em São Januário pela arbitragem do Flávio nesse domingo. Não foi vergonhosa, mas foi desastrosa. A arbitragem do mineiro Antônio Luiz Bento, lá em Goiânia, para Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Para mim, ele errou na expulsão do Alex, do zagueiro, a 43 do primeiro tempo, que acabou impedindo o ataque do Pedro. Para mim, não era lance para a expulsão. Essa é uma questão de opinião, certo? Todo lance do futebol ele é interpretativo, gente. Todo é interpretativo. Então, para mim, foi vergonhosa a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza para Vasco da Gama 2, Grêmio 1. Ele que não marcou um pênalti legítimo para o Grêmio, não marcou um pênalti legítimo para o Vasco. E, no mínimo, desastrosa a arbitragem do André Luiz Bento de Minas, que para mim expulsou mal o Alex da equipe do Atlético Goianiense. Estou gravando esse vídeo aqui, ó, 20 para as 9 da noite. Até agora, não entrou no site da CBF a súmula do jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo. Queria saber também por que o árbitro expulsou no começo do jogo, a 3 minutos de jogo, o técnico Jair Ventura. Quero saber o que o Jair Ventura disse para ele. Que atualmente a arbitragem brasileira é assim, né, pessoal? Não pode falar deles. Se falar da arbitragem, toma amarelo, toma vermelho. Agora, pode sentar-lhe a ripa, pode derrubar o jogador dentro da área, não vai marcar pênalti, pode fazer qualquer coisa, não pode reclamar da arbitragem. Então eu quero saber, a partir da súmula, o que foi que o Jair Ventura disse para o árbitro da partida. Mas vamos lá. Vasco 2, Grêmio 1. Corinthians e Atlético Mineiro, 0-0. Atlético Paranaense 4, Cuiabá 0. Goianiense, Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Cruzeiro 3, Botafogo 2 e Vitória 0. Palmeiras 1 foi a primeira rodada. Que terminou com... Quem venceu tem 3 pontos, né, pessoal? Óbvio. Atlético Paranaense, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Vasco, Inter e Palmeiras. Aqui já está a posição com os critérios de desempate. Porque vale para desempate, obviamente, depois de pontos, vitórias. Todos têm uma vitória. Saldo de gols, número de gols marcados e menor número de cartões vermelhos e amarelos. Então aqui por isso está assim, pessoal. Ó. Se você olhar, por exemplo, aqui, ó. Ô Paulinho, o Flamengo, o Fortaleza, o Vasco e o Inter, todos têm 3 pontos, uma vitória, saldo 1, 2 gols marcados. Aí vem quem levou menos cartões vermelhos e amarelos. Então, nesse exato momento, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Flamengo e Fortaleza fecharam o G4. Esse é o G4 do Campeonato Brasileiro após a primeira rodada. Vasco da Gama e Inter fecham o G6. Até a 4ª posição, vagas diretas para Libertadores, do ano que vem. 5º e 6º colocados, vagas para a chamada pré-Libertadores. Palmeiras com 3. Fluminense, Bragantino, Criciúma, Juventude, Corinthians com 1 estariam indo hoje para a Sul-Americana. O Galo também tem 1. Como o Galo teve o Batalha expulso, está atrás do Corinthians aqui, ó. Entenderam? Porque aqui, ó, Criciúma, Juventude empataram em 1-1, estão à frente de Corinthians e Atlético que empataram em 0-0. E o Coringão está à frente do Galo porque o Atlético teve o Batalha expulso.
Aí Botafogo, Grêmio, São Paulo, a Bahia, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá, todos com 0. Na zona de rebaixamento, hoje, claro, é começo de competição, né, pessoal? Bahia, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá, pelos critérios que eu falei agora há pouco. Aqui, ó, porque tem uma galera empatada aqui, ó, com saldo negativo 1, um gol marcado, ó. É Grêmio, São Paulo, Bahia, Atlético Goianiense, todos com 0, saldo menos 1, um gol marcado. Pelo número de cartões aqui, esta é a tabela oficial de classificação após a primeira rodada. Beleza? Vamos lá então. Vasco 2, Grêmio 1. Já falei das questões dos lances aí, tá? Primeiro lance. Aos 42 do primeiro tempo, o Grêmio está no ataque e a bola bate, sim, no braço do Lucas Piton. O árbitro, Flávio Rodrigues de Souza, no campo, não marcou a penalidade máxima. Foi chamado pelo VAR. A Daiane Muniz, árbitra de vídeo. Foi chamado ele, e ele olhou o lance, viu, reviu várias vezes, e aí informou para o público, agora tem essa novidade, né? Serviço de alto-falante do estádio, ele informou que, na interpretação dele, que a interpretação do árbitro principal equivale, a bola bateu de forma acidental no braço do Lucas Piton. Não concordo com esta interpretação do árbitro. Para mim foi pênalti. Primeiro tempo isso. A 3 da segunda etapa, aí o árbitro de vídeo, a árbitra de vídeo nem chamou, de forma errada, não chamou o Flávio Rodrigues de Souza, porque o Rodrigo Eli, numa disputa de bola na área defensiva do Grêmio, depois do Marquezin salvar aquele que seria o gol do Vegete, o Rodrigo Eli entra e chuta por baixo, sim, ele chuta por baixo o Galdames. Consequentemente, pênalti para o Vasco da Gama, que aí é o seguinte, o Flávio não foi nem chamado pelo VAR. Então, 2 erros vergonhosos, como disse o Antônio Brum, 2 erros vergonhosos da partida do Vasco com o Grêmio. Pênalti para o Grêmio, bola bateu, não foi de forma acidental no Lucas Piton, pênalti não marcado pelo árbitro da partida, e pênalti, sim, de Rodrigo Eli em Galdames, que também não foi marcado pela arbitragem de vídeo e pela arbitragem de campo. Então, 2 erros, realmente vergonhosa a arbitragem por errar 2 vezes no mesmo jogo. Vasco tem agora Bragantino e Fluminense fora de casa, tá? O Bragantino obviamente em Bragança, Fluminense no Maracanã, mas mando de campo do Fluminense. Aí o Vasco recebe em São Januário o Criciúma, pega o Furacão lá em Curitiba, o Atlético Paranaense, e recebe o Vitória na 6ª rodada. Próximos 5 jogos do Grêmio no Brasileiro. 2 jogos em casa agora, contra Atlético Paranaense e Cuiabá, joga em Salvador contra o Bahia, recebe o Criciúma e joga contra o Galo lá em BH, é a sequência do Grêmio. Corinthians e Galo, 0-0. O Saravia marcou aquele que seria o gol da vitória do Atlético Mineiro no primeiro tempo, mas estava impedido realmente, então o gol foi anulado. Próximos 5 jogos do Corinthians. Pega agora Juventude em Caxias, Bragantino em Bragança Paulista. Aí recebe Fluminense e Fortaleza na Neoquímica Arena e joga com o Flamengo no Maracanã na 6ª rodada. Sequência do Atlético. 2 jogos em casa agora, contra Criciúma e Cruzeiro. Depois enfrenta Cuiabá e Fluminense fora de casa e recebe o Grêmio lá em BH, a sequência do Atlético Mineiro. Furacão 4, Cuiabá 0. O Furacão já goleou o Raio Zuliano no meio da semana pela Copa Sul-Americana e nesse domingo goleou em casa o Cuiabá por 4-0 no Brasileiro, gente. Então, ó, olho no Furacão, hein? Próxima rodada agora, tem o Grêmio na Arena, depois recebe o Inter lá em Curitiba, joga com o Juventude em Caxias do Sul, enfrenta o Vasco em Curitiba e vai jogar com o Palmeiras na 6ª rodada lá em São Paulo. Sequência do Cuiabá. Jogo contra o Vitória não vai sair, pessoal. Não vai sair dessa rodada agora na próxima, porque o Cuiabá está envolvido aí com Copa Sul-Americana, com Copa Verde e tudo mais. Tem o Grêmio depois, na 3ª rodada, na Arena. Aí recebe o Atlético Mineiro e o Palmeiras na Arena Pantanal, em Cuiabá. E depois joga o Criciúma também, essa interrogação aqui, por essa questão aí do Cuiabá estar envolvido com a Copa Verde e também com a Copa Sul-Americana. Vamos para Atlético Goianiense e Flamengo. Aqui eu repito, quero saber da súmula do árbitro da partida, André Luiz Bento de Minas, o que foi que o Jair Ventura disse para ele.
para ele expulsar o Jair Ventura a 3 minutos do primeiro tempo de jogo. Começou o jogo, expulsou o Jair Ventura. Até agora não tem a súmula, ó. 15 para as 9 da noite. Estou gravando aqui. Para mim, não foi lance de cartão vermelho a falta do Alex no Pedro. Para mim foi um grande erro aí que aconteceu na partida lá em Goiânia. O Atlético agora tem, na sequência, Botafogo no Rio, recebe o São Paulo, joga contra o Inter no Beira-Rio, contra o Juventude em Caxias. E na sexta rodada recebe o Cruzeiro lá em Goiânia. Flamengo tem o São Paulo agora no Maracanã. Joga com o Palmeiras em São Paulo. Tem o clássico com o Botafogo, mando de campo do Flamengo lá no Maracanã. Enfrenta o Bragantino em Bragança e recebe o Corinthians no Maracanã. São os próximos 5 jogos da equipe do Flamengo. Cruzeiro 3, Botafogo 2. Jogo de virada, o Botafogo acabou saindo na frente, o Cruzeiro virou para 2-1, o Botafogo empatou 2-2 e o Cruzeiro fez 3-2. Próximas rodadas, o Cruzeiro joga fora de casa, contra o Fortaleza no Castelão e depois, é claro, fora de casa, em BH, mas fora de casa, na Arena MRV contra o Atlético Mineiro. Aí 2 partidas em casa no Mineirão, contra o Vitória e contra o Inter. E sai para jogar em Goiânia contra o Atlético. Sequência do Botafogo, 2 jogos em casa agora, no Newton Santos, no popular Engenhão. Pega o Atlético Goianiense e depois Juventude. Enfrenta o Flamengo no Maracanã, mando de campo do Flamengo. Então, os 3 próximos jogos do Botafogo serão no Rio de Janeiro. Aí, aliás, os 4 jogos. Atlético Goianiense e Juventude em casa, Flamengo no Maracanã, mando de campo do Flamengo e o Bahia no Newton Santos. Então, próximos 4 jogos do Botafogo em casa, hein? Depois enfrenta o Fortaleza na sexta rodada no Castelão, em Fortaleza. Último jogo do domingo. Vitória 0, Palmeiras 1. O Richard Rios fez o gol da vitória do Palmeiras. O duelo entre o campeão da Série B de 23 contra o campeão da Série A também de 23. O Vitória não tem jogo contra o Cuiabá agora. O Cuiabá envolvido na Copa Verde. Aí tem Bavi na terceira rodada. Mando de campo do Vitória no Barradão. Enfrenta o Cruzeiro em BH. Recebe o São Paulo em Salvador. Joga com o Vasco em São Januário. É a sequência do Vitória. O Palmeiras tem agora 2 jogos em casa, hein, pessoal? Contra Inter e Flamengo. 2 jogaços aqui, Inter e Flamengo, hein? Depois tem o clássico com o São Paulo, no Morumbi. Enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá. E recebe o Atlético Paranaense na sexta rodada. Que é a sequência do Palmeiras aqui, ó. Uma sequência difícil do Verdão aqui. Tá certo, pessoal? Então aqui, ó, confirmando a classificação. O Atlético Paranaense, pelo saldo de gols, saldo 4, é o líder do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Flamengo e Fortaleza fecham o G4. Vasco e Inter fecham o G6. Tá bom, pessoal? 6 jogos aí que fecharam nesse domingo a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E eu repito, Antônio Brum, vice-futebol do Grêmio, tem razão. Foi uma vergonha a arbitragem do paulista Flávio Rodrigues de Souza para Vasco da Gama 2, Grêmio 1. Não marcou um pênalti legítimo para o Grêmio, não marcou um pênalti legítimo para o Vasco da Gama. Fui.